Boa noite a você que está se unindo conosco nestes estudos do Evangelho Redivivo. Aqui estamos para mais uma leitura, darmos sequência no aprendizado. Estamos no primeiro livro, estudando sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. No tema 4, a sequência de hoje nós vamos ver sobre os apóstolos. Como foi que Jesus formou esse grupo de apóstolos e entender que ele buscou pessoas simples, pessoas comuns, para que pudesse formar esse grupo, esse colegiado de apóstolos. E então nós percebemos a razão de vários expositores da doutrina espírita nos falar que Jesus não escolheu os capacitados, mas capacitou os escolhidos, justamente porque traziam em si a semente da boa vontade, o sentimento de humildade e o desejo de procurar conhecer as verdades espirituais trazidas pelo Mestre Divino. E então são informações de grande importância para nós. Vamos fazer uma prece, pedindo aos nossos amigos espirituais que nos ajudem, que nós possamos gravar em nossos pensamentos o conteúdo necessário para o nosso aprendizado. Senhor Jesus, aqui estamos felizes por esses momentos de aprendizado, por estas lições que farão luz em nossos corações e em nossos pensamentos, te pedindo que nos ajude a aproveitar bem o estudo da noite e que a tua paz permaneça em nossos corações. Assim seja.
Item 4.4 Os apóstolos de Jesus e a missão dos apóstolos. Temos nesta sequência informações muito importantes. Vamos ver. Traçaremos neste estudo, em linhas gerais, a vida e obra dos apóstolos, acrescentando que são escassos os registros históricos existentes. Mesmo assim, é possível identificar características da personalidade dos membros do Colégio Apostolar do Cristo. Como é importante distinguir o significado de apóstolo e de discípulo, palavras usuais nos textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento. Apresentamos em seguida os conceitos básicos. Apóstolo, palavra grega, originária do verbo apostelo, que significa pessoa enviada, mensageiro. No Novo Testamento, quando aplicada a Jesus, indica o enviado de Deus. Pode referir-se ao enviado às igrejas, como aconteceu a Pedro, João e a Paulo, entre outros. De qualquer forma, a palavra é aplicada de modo absoluto ao grupo de homens que mantinham a dignidade suprema na igreja primitiva, visto que apostelo parece significar frequentemente enviar com um propósito particular. Apóstolo pode ter alguma relação com a palavra judaica shaliach, um representante reconhecido de uma autoridade religiosa incumbida de levar mensagem e guardar dinheiro, dotada de poder para agir em lugar daquela autoridade. Discípulo, vocábulo que tem origem no hebraico limud, traduzido para o grego como matenes e para o latim como discípulos, traz o significado de pupilo, aprendiz. A palavra hebraica limud pode também significar erudito. No Velho Testamento, o vocábulo aparece com frequência, indicando que a relação entre o mestre e o discípulo era uma característica comum no mundo antigo, onde os filósofos gregos e os rabinos judeus reuniam em torno de si grupos de aprendizes e discípulos. Nos tempos do Novo Testamento, uma prática semelhante tinha prosseguimento, e a palavra significava, em geral, aqueles que aceitavam os ensinamentos de outro. Exemplo de João Batista. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35, dos fariseus. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 18.
Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 33. E de Moisés, João, capítulo 9, versículo 28. De forma genérica, é comum nos dias atuais empregar as palavras discípulo e apóstolo como sinônimas, sobretudo em palestras ou outras exposições verbais. Contudo, discípulo mantém sentido original de aprendiz, enquanto o apóstolo refere-se a alguém que já possui maior conhecimento, investido ou não de alguma missão. Essas duas expressões para nós fica fácil de ter esse discernimento, não é? O apóstolo é aquele enviado, aquele que está em missão. E então Jesus formou esse grupo de apóstolos e os deixou com a missão de divulgar a palavra do Evangelho que Jesus nos trouxe, não é? E os discípulos são todos aqueles que aceitavam ou que aceitam estes ensinamentos, não é? Porque existiam na época de Jesus muitos discípulos que seguiam Jesus. E então nós entendemos qual a diferença de apóstolo como discípulo. Fica mais fácil para nós acompanharmos nos fatos históricos, onde traz grandes orientações tanto aos apóstolos como também aos discípulos. Os apóstolos de Jesus. Jesus organizou um colégio apostolar formado de 12 apóstolos para a execução de sua missão, com o apoio usual de discípulos, familiares ou amigos dos apóstolos. Concluído o aprendizado essencial, Jesus enviava os apóstolos a diversos lugares para que anunciem o Evangelho do Reino e a vinda do Reino de Deus. Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhe asseguraram cobertura à obra redentora, não para incensar-se e nem para encerrá-los em torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo que, em todas as latitudes da terra, lhe constituía a amorosa família do coração. Olha aí, então nós estamos vendo qual a importância do apóstolo, né? Ou dos apóstolos, porque eles foram preparados, orientados e já traziam uma posição espiritual na condição de assimilar aqueles ensinamentos e dar o testemunho. Porque nós temos que ver que os 12 apóstolos, com exceção de João Evangelista, eles foram sacrificados, assim como Jesus. Somente João é que foi poupado desse sacrifício, porque a missão dele ainda continuaria anos depois da partida dos outros apóstolos, não é? Nós lembramos daquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Pedro o interroga
sobre a figura de João Evangelista, onde Jesus trouxe a grande afirmação sobre a missão de João Evangelista. Jesus responde: que te importa a ti? Se eu quero que ele fique até que eu volte, segue-me tu. Então, nesta passagem, nestas palavras de Jesus, nós estamos vendo, Jesus estaria dedicando uma missão a João Evangelista, que é justamente as lições transmitidas no Evangelho e especialmente no Apocalipse, né? E então João se desencarnou com a idade bem avançada, enquanto que os discípulos foram sacrificados, crucificados, assim como Jesus. E então as palavras de Jesus: segue-me tu. Quer dizer, os outros apóstolos deveriam dar o testemunho, assim como o próprio Cristo, sobre as verdades espirituais que a humanidade precisava, ou que nós precisamos de conhecer. Não é assim? Continuando a leitura. No Evangelho segundo Marcos, conta que depois que Jesus subiu à montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele, e constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Pedro o nome... impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelota, ou o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o entregou. Esta narração está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. E então, olha como nós estamos percebendo a formação desse colegiado. E um detalhe importante que nós, aprendizes da doutrina, conhecemos, é que nos evangelhos usa-se a palavra demônios, que na época não tinha a conotação que nós entendemos nos dias de hoje, né? Nós sabemos, graças aos ensinamentos da doutrina espírita, que a palavra demônio não é um ser especificamente devotado ao mal, mas um ser imperfeito, um espírito que está no plano espiritual, precisando ainda conhecer a verdade para buscar o seu aprimoramento, não é? E então o sinônimo de imperfeição, de inferioridade moral, tá certo? Continuando, o espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, nos apresenta características gerais dos apóstolos no texto que segue. Depois de uma das suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros que, desde então, seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e mais simples do lago de Genezaré.
Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná da Galileia. Simão, mais tarde denominado o Zelote, deixara a sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. E somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, no qual vendia peixes e quinquilharias. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou, a princípio, certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual, dentre todos, revelava sabedoria maior no campo do Evangelho. Levi continuava nos seus trabalhos da coletoria local, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios, embora se reunissem diariamente aos demais companheiros. Os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participassem de uma festa incessante de luz. E então, queridos irmãos e queridas irmãs, são informações preciosas para nós. Vemos nessas palavras de irmão X um apanhado das características desses apóstolos. Como nós vimos, pessoas comuns, não é? Mas traziam um sentimento mais elevado, já mais receptivo às ideias, às orientações sobre o reino de Deus, sobre aquilo que Jesus estava programando para que pudessem ser os transmissores, os enviados a levar esta mensagem do reino a todas as criaturas daquela época. E, de uma forma maravilhosa, foram se multiplicando tanto os discípulos como também os apóstolos. Ao longo da história do cristianismo, nós vemos como tem grandes relatos desses seguidores que, ao ouvir a mensagem do Evangelho, se deixavam levar por aquele contágio de amor, de fé, de confiança, principalmente porque o ser humano tem essa necessidade de buscar algo que preencha o espaço vazio que traz em seu mundo íntimo. Todos nós estamos sempre em busca de algo a mais para que possamos saciar a nossa fome, a nossa sede, não só dos alimentos para o corpo físico, mas especialmente
para o alimento espiritual, o que nós encontramos, tudo o que necessitamos, nas palavras do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E, graças à doutrina espírita, sendo reveladas com transparência, com simplicidade, para que não fique nenhuma dúvida quanto ao objetivo dessa missão divina que nosso Senhor Jesus Cristo veio cumprir aqui no planeta Terra. E ainda hoje nós entendemos, graças a estas lições, graças a tantas obras que estamos sendo informados, orientados na lavra da doutrina espírita e dos novos apóstolos do Cristo, né? Chico Xavier, Divaldo Pereira, Ivone do Amaral, nós consideramos que são apóstolos, enviados, porque são missionários, trazendo informações importantíssimas do reino que nós estamos buscando, especialmente a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Não é assim? E então, meus irmãos, minhas irmãs, só temos motivos de nos alegrarmos com estas informações, com esses ensinamentos e buscar nos informar bem, procurando o esclarecimento e a fortaleza da fé raciocinada, como nos ensina o nosso grande mestre de Lyon, Allan Kardec. É assim? E então, finalizamos hoje a leitura e aqui nós vamos fazer uma prece. Com muita gratidão aos nossos mentores, aos espíritos amigos que nos acompanham, a Deus, nosso Pai amantíssimo, Senhor Jesus, queremos agradecer o aconchego espiritual, as lições que recebemos que ficarão guardadas em nosso pensamento, em nosso mundo íntimo, com esse desejo de sermos também futuros apóstolos, seguidores da Boa Nova, divulgadores dos teus ensinamentos, te pedindo, Senhor, que nos dê força, sabedoria e coragem, para que possamos aproveitar ao máximo a nossa experiência aqui no mundo físico, mas principalmente para que possamos transmitir o que temos aprendido a todos aqueles com quem nós convivemos e também no movimento que a doutrina espírita realiza nos tempos de transição planetária, tão importante à nossa família humana. Divino amigo, que esta paz e esta luz permaneça com todos nós. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, caros internautas que nos deram a alegria de nos visitar pela primeira vez. Muita paz a todos, que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações. Gratidão a todos. Muita paz.